Hoje nós vamos estudar, turma, a potência de um número racional com um expoente inteiro que seja negativo. Na aula passada, nós estudamos as potências como expoente natural, né? Agora, nós vamos perceber que o nosso expoente vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, ou seja, pode ser um número negativo também. Então, olha só, se eu tenho essa base fracionária, A sobre B, elevada a um expoente negativo, qual que é o procedimento para que eu resolva essa potência com expoente negativo? É bem simples, olha só. O que eu vou fazer com esse número aqui, que é a base? Eu vou fazer o inverso dele. E o que acontece com o meu expoente? Aí, quando eu faço a inversão dessa base, ele vai se tornar positivo. Aí ele vai ser um expoente como que nós estudamos na aula passada, né? Uma potência com expoente natural. Então, veja só, se eu tenho A sobre B elevado a menos N, isso significa que eu fazendo a inversão dessa base, vai ficar B sobre A. E aí, como eu disse, o que acontece com o expoente que antes era negativo? Ele fica um expoente sem esse sinal de menos. Então, ficou bem fácil, né? Então, veja, para fazermos isso, nós temos que ter um numerador e um denominador aqui, ó, diferente de zero, né? Porque se for zero, essa potência vai dar zero, aí não tem o que fazer. E o meu expoente aqui, agora ele pertence ao conjunto Z, podendo ser o quê? Negativo também, tá bom? Beleza, então veja, se eu tenho aqui uma base elevada ao expoente negativo, como já foi dito aqui anteriormente, nós vamos fazer o inverso do número. Fazer o inverso do número é o mesmo que você fazer 1 sobre aquele número, tá? Tirando aqui o menos do expoente. Vamos fazer com um exemplo prático, mas treinando um pouquinho aqui, alguns exercícios para fazer o inverso do número. Então, o que é fazer o inverso, encontrar o inverso de um número? Então, veja, qual que é o inverso de 2/5? Então, lembra, inverso não é oposto, tá? Inverso é você inverter a fração. O que é numerador passa a denominador e o que é denominador passa a ser o numerador. Então, o inverso de 2/5 é 5/2, 5 sobre 2. O inverso de menos 3/8 continua o menos, porque não é oposto, tá? Eu só quero o inverso. Então, 3/8 vai ficar 8/3. Qual o inverso de mais 5/9? É mais 9/5, mais 9/5. Qual o inverso de mais 1/4? Mais 4 sobre 1. E 4 sobre 1 é simplesmente, a escrita é 4/2. Qual o inverso de menos 15? Você sabe que todo número pode ser colocado na forma de fração, né? Isso aqui é um número inteiro, ele pode ser colocado na forma de fração. Então, como que ele fica na forma de fração? É só colocar sobre 1. Então, está aqui, ó, menos 15 sobre 1. Agora, ficou fácil de enxergar quem é o inverso de menos 15 sobre 1. É o menos 1 sobre 15. Então, agora vai ficar bem fácil de a gente resolver os exercícios propostos. Coloquei aqui uns exemplos com expoente negativo. Então, veja. Qual o resultado de 7 elevado a menos 1? Bom, se fosse 7 elevado a 1, seria 7. Mas agora vai ser o inverso de 7. Então, logo de cara, você percebe que vai ser 1/7. Mas vamos fazer o passo a passo disso para você se familiarizar com o processo. Então, veja, você concorda que 7 pode ser colocado na forma de fração. Então, 7 é o mesmo que 7 sobre 1. Tá? Então, eu só reescrevi esse 7 em forma de fração. O menos 1 continua. Por que o menos continua? Porque eu ainda não fiz inversão de nada. Eu só reescrevi o 7 colocando-o na forma de fração. Agora sim, eu vou inverter. 7 sobre 1 vai ficar 1/7. E à medida que eu faço a inversão, esse sinal aqui fica positivo. Não precisa colocar o maisinho ali. E 1/7 elevado a 1 é o próprio 1/7. Tudo bem?
Agora vamos para o segundo exemplo. 2 elevado a menos 3. Então, o que é 2 elevado a menos 3? Basta você fazer o inverso dessa fração. Então, seria 1 sobre 2 elevado a menos 3, de acordo com a definição que nós vimos ali no início. Então, 1 sobre 2 elevado a 3, né? Desculpe, eu tinha falado menos 3. Não, quando você faz o inverso, o menos do expoente desaparece. Então, ficaria 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1/8. Mas vamos fazer passo a passo. Olha, esse 2 é o mesmo que escrever 2 sobre 1. Tá? Então, 2 sobre 1 elevado a menos 3. Permanece lá ainda o sinalzinho do expoente. Agora eu vou fazer a inversão. Então, 2 sobre 1 fica 1 sobre 2 elevado à terceira potência. Observa que quando eu faço a inversão, o menos já não está mais lá. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 1. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Tudo bem? 3 elevado a menos 4. Vamos primeiro colocar esse número na forma fracionária, colocando 1 aqui, ó, no denominador. Então, 3 é o mesmo que 3 sobre 1. Repete aqui o menos 4, tá? Só para a gente ajeitar isso aqui para ficar mais fácil de enxergar o inverso do número. Porque quando ele está na forma de fração, para você inverter é bem mais tranquilo. Vamos inverter 3 sobre 1. Concorda que é 1/3? Inverteu? Então, o expoente ali continua, porém sem o sinal de menos. Agora é só resolver a potência normalmente. 1 elevado à quarta é 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Tá bom? Se eu tiver um decimal elevado a um expoente negativo, tranquilíssimo. Basta você transformar o decimal em fração. Então, aqui eu tenho menos 0,2, que é o 2 sobre 10, né? Uma casinha aqui decimal é sobre 10. Então, nós só transformamos o 0,2 em fração, 2 décimos. O menos 4 permanece lá, o sinal aqui vem junto com a fração, tá? Agora, nós vamos fazer o inverso. 2 sobre 10 vai ser 10 sobre 2. Olha esse sinal aqui da base, ele vai junto. Para facilitar nossos cálculos, vamos simplificar essa fração. Simplifiquei dividindo tudo por 2. 10 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Que, na verdade, é só você fazer 10 dividido por 2 mesmo. 10 dividido por 2 é 5. Então, tá aqui, ó, menos o resultado dessa divisão, que é 5, elevado à quarta. E 5 à quarta é 625, né? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5 de novo, 625. E por que deu positivo? Isso nós já sabemos. Nós temos aqui, ó, 4 sinais de menos. Então, quando o expoente é par, sempre vai dar positivo. Porque 4 sinais de menos vai dar 2 parzinhos de positivo, tá bom? Último exemplo, turma. Eu tenho menos 2 sétimos elevado a menos 2. Então, aqui já está uma fração do jeito tranquilo, né? Só inverter. Menos 2 sétimos invertido fica 7/2. O 2 está ali sem o sinal, né? Inverteu, tira o sinal de menos e resolve a potência normal. Primeiro, 2 sinais de menos vai dar mais. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Tá, turma? Então, está aí as explicações quando você encontrar uma potência cujo expoente é inteiro negativo. Bem fácil, né? Então, até a próxima, turma!